Olá e sejam todos bem-vindos a este programa especial do Basta Crer, um programa que é lançado todas as quintas-feiras no canal do YouTube do Apóstolo Jorge Tadeu e também passa aos sábados nos vários canais de transmissão. Neste programa, vamos ouvir uma mensagem de fé que vai trazer vitória e sucesso para a sua vida. Ao longo de todo o programa, você poderá fazer pedidos de oração através do número que está passando em rodapé ou então através do site bastacrer.com. Pode também visitar o site Basta Crer, enviar o seu testemunho ou ainda marcar uma consulta pastoral online. Lembramos que no final deste programa, o apóstolo vai orar por você. E hoje, o apóstolo irá abordar o tema acerca do sofrimento, baseado no livro de sua autoria, com esse mesmo nome, Sofrimento. O apóstolo vai continuar a falar sobre qual é a vontade de Deus em relação ao sofrimento. Ele irá nos explicar que é da vontade de Deus que soframos perseguição e tribulação por amor a Deus. É também neste programa que o apóstolo vai nos dar o exemplo do touro e do toureiro e vai também dar mais uma advertência aos perseguidores. Fique atento ao programa de hoje. Vamos estudar sofrimento. E sofrimento que é da vontade de Deus e sofrimento que não é da vontade de Deus. Para isso, eu tenho um livro com o mesmo título que está disponível tanto no formato digital como no formato de papel. Muita gente, curiosamente, está disposta a sofrer coisas que Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente sofra problemas no casamento, que a gente vá para o inferno, que a gente esteja doente. Mas até há muita gente que pensa que até é de Deus, né? Sofrer fisicamente por amor a Jesus, andar não sei quantos quilómetros por amor a Jesus e ir não sei onde, mas não, isso não é da vontade de Deus. Por outro lado, muitas dessas pessoas não estão a fim de sofrer aquilo que Deus diz que temos mesmo que sofrer. Sofrer o quê? Perseguições e tribulações. Portanto, é o tipo de sofrimento que, de facto, Deus diz que temos de sofrer. E isso pode ser visto em... Onde é que isto pode ser visto? Na Bíblia. E pode ser visto aqui mesmo. Deixa eu ver, tenho aqui o meu livro. Sim. 1 Pedro 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, como se fosse uma coisa estranha, quando nós sofremos tribulações e perseguições. Mas alegrai-vos pelo facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, gozados, enxovalhados, criticados, tribulados, sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Jesus sofreu também isto tudo, e por isso não devemos ficar admirados se ele sofreu perseguição, tribulação, tudo isso, nós também. Porquê? Porque o diabo existe mesmo. Quem é que está por trás destas coisas, destas perseguições e tribulações? Já vamos ver pela Bíblia que é o diabo. Mas porquê que o diabo faz estas coisas? Porque ele quer afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da igreja, quer calar a boca dos crentes que têm testemunhos maravilhosos para que outras pessoas não se convertam, quer dar a entender à pessoa crente que está a ser perseguida ou tribulada, afinal estás a ver, não vale a pena andar com Deus, tens de ter cuidado, olha que tu perdes o teu emprego, olha que tu vais ficar divorciado, olha que a família te abandona. É este estilo de pressão mental, de tormento que o diabo cria, sempre na mira de paralisar o mover de Deus e, de preferência, nulificar. Porque ele tem os dias contados e sabe que se houver muita gente a vencer perseguição e tribulação, o tempo do diabo acaba mais cedo. Portanto, este é o motivo. Agora vamos ver aqui
em Efésios, um grande segredo compartilhado com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, é curioso que ele próprio era um grande perseguidor. Ele chamava-se Saulo. E como era da igreja tradicional, achava que, vamos assim dizer, eles são os donos da verdade. Então até dizia que quem seguia Jesus era de uma seita. Afinal, ele é que era da seita. E muitas vezes hoje acontece o mesmo. Alguém está numa igreja tradicional, nunca nada acontece, raramente algum milagre, e quando se ouve falar que alguém está numa igreja como a nossa, onde acontecem coisas maravilhosas, as pessoas realmente recebem bênçãos, são transformadas, eles ficam furiosos, ficam muito aborrecidos, então põem-se a falar mal, põem-se a perseguir, porque não sabem fazer mais nada. E dizia eu que em Efésios, entretanto, o apóstolo Paulo até assistiu à morte de crentes, vinha com cartas legais, veja só, cartas legais, para ir prender crentes. Afinal, Jesus apareceu, ele caiu debaixo do poder de Deus, e Deus disse assim: porque é que tu me persegues? E o apóstolo Paulo, na altura era Saulo, disse: eu persigo é aquela seita. Não. E Jesus disse: não, aqui não é seita, é o meu povo. Então Saulo se converteu, virou um pregador fantástico e, na minha opinião, o apóstolo mais importante de todos. E entretanto, ele dizia assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Revestivos de todas as armas de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, que é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. O diabo é o líder. Fez uma rebelião lá no céu, arrastou anjos, claro que perdeu, e agora está aqui na terra por um tempo, depois que enganou o Adão e a Eva. E ele tem castas, e ele tem hierarquias. E porque ele não se vê, muita gente pensa que não existe, mas existe. E quando se trata destas coisas, faz-me lembrar a tourada. No meio dos portugueses, espanhóis, mexicanos e assim, existem estas festas chamadas touradas, que consistem em trazer um bicho enorme, um touro, cheio de força, para a arena. Depois vem um homem, o toureiro, e o objetivo é o homem lutar contra o touro e ganhar. Como humanamente, fisicamente falando, o toureiro, o homem, não tem força que chegue para ganhar um bicho daqueles, ele usa artimanhas, ele usa de esquemas, estratagema. O que é que ele faz? Pega numa capa vermelha e põe só os gritos: olé, olé, olé. E o animal, pensando que a capa é que é o inimigo dele, vai e ataca a capa. Mas a todo o tempo, o inimigo verdadeiro está ali a 1 ou 2 palmos, que é o homem mesmo, que está com a capa. Entretanto, o toureiro espeta-lhe farpas, magoa o bicho, ele fica ainda mais zangado, vai dar a volta e vai e torna a atacar a capa. Faz isso tantas vezes até que fica de rastros, cansado, e em Espanha veio o toureiro e mata o bicho. Isto para dizer o quê? Que é assim que o diabo faz às pessoas. As pessoas andam a lutar contra capas e o diabo fica-se a rir. A ver? E, portanto, nós temos de saber quem está por trás são demónios, que querem aquilo que eu já disse. Agora, quando estamos a falar de perseguições e tribulações, há crentes que ficam ofendidos. Há crentes que dizem: não estou para aturar isto. Há crentes que dizem: eu se calhar vou perder o meu emprego. Se calhar a minha família já não quer nada comigo. Mas ouça, perseguição e tribulação não é sinal de derrota, que você está a perder. É sinal de que o diabo é que está zangado consigo, o diabo é que está a perder e está a tentar calar a sua boca. Mas Deus diz, e vem, por exemplo, em 1 Coríntios 10, que não sobreveio nenhuma tentação sobre si, senão humana, porque Deus é fiel. E não deixará que você seja tentado, testado, perseguido, tribulado, acima daquilo que você pode aguentar. E, além disso, ele faz outra coisa. Abre um caminho onde não há caminho e dá-lhe um escape. E mais ainda,
Para aqueles que não se envergonham de Jesus, permanecem firmes em Deus, no final a pessoa acaba por ficar melhor que antes, porque Deus o promove, Deus lhe dá bênçãos, e assim é o que acontece a todo aquele que é perseguido, é tribulado e não se afasta de Deus. Portanto, qual é o meu conselho? Sirva sempre a Deus. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Sabe, Deus deu advertências diversas aos crentes. Jesus, aliás, disse assim em Mateus 10, olha, virão pessoas más que vão tentar fazer do piorio, está a ver? Mas tu não ligues a isso. Antes segue com Deus. Depois diz assim, sereis odiados por muita gente por causa do meu nome. Por que sereis odiados? Por causa do espírito que está no mundo. O espírito do mundo é cheio de demónios. São pessoas que estão cheias de trevas, cheias de maldade, de esquemas, de mentiras, que não querem mudar. E quando vê alguém, até familiar, que mudou, isso causa-lhes confusão. Eles não aceitam. Eles não aceitam que alguém fuja daquele esquema, daquela malícia, daquela coisa terrível. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim, não é só entregar a vida a Jesus e começar a vir à igreja, mas perseverar, não se deixar enganar, não se ofender por alguém e mandar piadas, esse é que será salvo. Está a ver? Jesus disse muitas outras coisas importantes, por exemplo, disse assim, qualquer pessoa que me confessar diante dos outros, ou seja, admitir, eu sou crente, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu ando com Jesus, esse vai ter proteção e bênção de Deus. Mas aquele que, então, e até, pronto, e se dobra, porque não quer ofender este, aquele ou outro, esse perde Deus e perde tudo e vem 7 demónios piores. Jesus disse outras coisas, não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer espada, separação. Disse Jesus. E disse assim, eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, filha contra a sua mãe, nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. Uau! Então, mas Deus está no negócio da divisão da família, da divórcio? Não. Deus está nesse negócio. Tu tens de escolher se queres continuar a andar nas trevas, na mentira, no esquema, que quem está por trás disso é o diabo, ou tu queres dizer assim, não, eu vou pedir ajuda a Deus, eu vou voltar para Deus, Deus me vai limpar, Deus me vai ajudar a ser uma pessoa melhor. É essa a escolha que tens de fazer. Toda a gente tem que fazer isso. Pois Jesus ainda diz mais, até parece cada vez pior. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Uau! Porquê? Porque, então, se eu amar a Deus acima de tudo e de todos, esse Deus vai me proteger, vai me dar vida eterna, vai suprir as minhas necessidades, vai me dar saúde. Mas o pai e a mãe são humanos como eu. Eu não estou a dizer para não amarmos o pai e a mãe, mas espera lá, se eu tiver que fazer uma escolha, não há que hesitar. Então sim, quem estiver nessas condições pode ter certeza que vai vencer. Mas aquele que se envergonhar, cuidado, porque não vai vencer. Então, ande com Deus. Não tenha vergonha. Sofra o que Deus diz que temos de sofrer e Deus será sempre consigo. Estamos aprendendo acerca do sofrimento, o que é e não é de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver um clipe que fala acerca deste livro. Nesse livro, você vai ver que há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus e há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas aceitam sofrer aquilo que Deus não quer que elas sofram. E, por outro lado, não aceitam sofrer aquilo que Deus quer que se sofra. Não é da vontade de Deus que você sofra com doenças, pobreza, morte eterna, ou seja, ir para o inferno. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho por amor a você. E Jesus deu a vida por você. Quando ele foi à cruz, ele levou todas as dores e enfermidades. Em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós quando foi à cruz.
Ele pagou o preço por você, e tudo isso para que as bênçãos de Abraão chegassem até a sua vida. Logo de seguida, vamos continuar com a mensagem do apóstolo, e nessa segunda intervenção, o apóstolo vai nos dar um exemplo de perseguição que Angola sofreu. Vamos ouvir essa história através de um bispo. Vamos então assistir. Há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus, mas há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Doenças, pobreza, depressão, problemas de família não são da vontade de Deus. Descubra como vencer os diferentes tipos de sofrimento com o livro Sofrimento que não é da vontade de Deus e Sofrimento que é da vontade de Deus, disponível em curiacos-editora.com. E agora vamos ouvir casos extremos de perseguição. Até onde é capaz de alguém ir com um ato de perseguição? O que devemos fazer se alguém nos perseguir por sermos de Jesus? Fique atento e aprenda a vontade de Deus. Este é um caso de ultra perseguição à Igreja de Cristo. Aconteceu em Angola, em que a igreja foi perseguida. E estou-me a lembrar do caso da nossa igreja, que fica num bairro que se chama São Paulo, em que o administrador decidiu encerrar a igreja, e inclusive encerrou a igreja e colocou cadeados, convocou a igreja, e eu pessoalmente participei desta reunião, este encontro. Eu era sozinho e eram 7 pessoas, inclusive este senhor que era amicíssimo do Presidente da República. Ele inclusive era um general muito temido. E foi um momento de pânico, um momento de perseguição, um momento de medo, de terror. E quando eu inclusive participei nesta reunião, o senhor não só ameaçou, o general, neste caso o administrador, não só ameaçou a igreja, como também fez ameaças pessoais contra mim. Mas nós não tememos. O que é que nós decidimos? Nós decidimos avançar, porque tínhamos não só as leis favoráveis a nós, mas também sabíamos que a Bíblia diz que muitas são as aflições dos irmãos, e que Jesus nos livrará de todas. Então, num belo dia, numa manhã de domingo, nós queríamos entrar na igreja e encontramos um cadeado e com um aviso afixado por aquela administração, em que era proibido os crentes entrarem naquela igreja. Mas não nos fomos com as medidas, arrancamos aquele cadeado, tiramos o cadeado, e naquele mesmo dia, e no dia seguinte, portanto, realizamos a reunião, mas todos os irmãos muito temerosos, porque eles não só tinham o poder tanto das leis, mas também tinham o poder das autoridades policiais, tinham armas, tinham um monte de coisas desfavoráveis à igreja, mas ainda assim, no meio desse pânico, no meio dessa agitação e de temor da igreja, foi realizado o culto. E para encurtar uma longa história, hoje este general é vituperado, ele foi despromovido, não é ninguém, inclusive se calhar hoje temos ouvido que ele está a viver fora de Angola, a fazer tratamento, e a igreja hoje continua a realizar os seus cultos e continua a crescer ali naquele lugar onde nós fomos altamente perseguidos. O caso de Angola é um caso muito importante e que tem muitas lições a tirar. Eu fui chamado por irmãos para ir ajudar ao início. Mais tarde fui chamado pelo próprio presidente José Eduardo, ajudei. Fui chamado a várias tomadas de cidades que estavam ocupadas pelo então inimigo do MPLA. Trouxe montes de mantimentos, ajuda com medicina, comidas, etc. Formei montes de jovens como carpinteiros, serralheiros, etc., como empresários, e a igreja era muito bem vista, e era lá, até na nossa igreja Maná, que tanto o MPLA como a UNITA, enfim, davam as mãos e faziam as pazes. Foram anos e anos muito difíceis.
durante o tempo da Guerra Civil. Nós nunca abandonámos Angola, quando toda a gente abandonou, e no tempo em que havia pestes, mortos no chão, era uma situação difícil. Quando veio o início da prosperidade, Angola abriu as portas para o mundo, vamos dizer, do estilo de Hollywood, toda a sorte de coisas. As pessoas começaram enfim, a ver e a desejar coisas que umas não têm mal nenhum, outras são coisas que não são dignas. E ao fim de algum tempo vimos que pessoas maldosas que não gostam da igreja, são os anticristos, inventaram, fabricaram certas coisas para dizer que a igreja maná, isto, aquilo, aquilo outro. E o governo e o presidente, em vez de ter uma posição digna diante de Deus, Deus que o colocou lá, se usou dele para fazer realmente coisas muito boas durante anos e anos, ele esqueceu-se disso, esqueceu-se de Deus e começou por fechar a igreja e fazer mil e uma as coisas. O que é que a gente vê? Vê que hoje, nas notícias, ele está, enfim, infelizmente, desgraçado, a família é insultada, eles são, a notícias de capa de jornal, os santos, é sinónimo de serem impostores, serem maus para o seu povo, têm roubado, criam uma teia de esquemas de tirar dinheiros daqui e da lá. Enfim, é uma história muito triste que a mim não me alegra nada, e que faz com que o povo angolano sofra, o povo angolano fique triste, fique mal visto, porque ninguém gosta de ouvir dizer que o meu país é um país de corruptos, é um país disto, aquilo, daquilo. Ninguém gosta de ouvir isso. Hoje, felizmente, com este novo presidente, o cenário mudou muito. Claro que ainda há muita coisa por fazer. É claro que se calhar ele também não sabe tudo, mas ele está no bom caminho. E a lição a tirar é esta: ninguém faz mal a Deus e fica na mesma. Ninguém. É uma pena, eu sinceramente, é uma pena que o ex-presidente esteja debaixo deste vitupério, deste gozo, deste escárnio, desta situação mundial, mas ele está a colher aquilo que ele semeou. E houve muitos crentes, pessoas íntimas do lado dele, pessoas que trabalhavam lado a lado, nem vou dizer nomes, que o avisaram, que falaram, mas ele que foi tão bom, positivo, criou tantas coisas boas para Angola, acaba de uma maneira tão feia. Porquê? Porque ninguém faz isso a Deus e fica na mesma. Portanto, vimos este caso, que era um general que até com o exército veio com armas e não sei o que mais, e em vez de dizer assim, o povo afinal não tem medo de que eu os mate, e continuam a ir à igreja, preferem desobedecer aos homens que morrem, que somos humanos, e obedecer a Deus. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas não, ele na prepotência fez o que não pode fazer, pensando que está a fazer às pessoas, mas está a fazer a Deus. Perdeu a batalha e hoje é um infeliz. Já outro caso em Angola é de um general também muito temido, um homem muito respeitado, que é o general Kounda Payama. Esse homem eu conheci-o pessoalmente, hoje é nosso amigo, é meu amigo, e ele também fez grande perseguição à igreja. Ele a certa altura disse-me, não é, que foi ele que matou pessoas, que entrou como telhadores a igrejas, mas ele também disse que quanto mais ele fazia, mais a igreja crescia. E uma vez ele sofreu um envenenamento e ia morrer, e disse: "Oh Deus, justo Deus, se tu me poupares, eu vou parar estas coisas." E assim ele viu o poder de Deus, porque Deus o salvou, o curou, e hoje ele é um servo de Deus. Ele hoje prega. Que exemplo maravilhoso. Um general que foi crucial para ganhar uma guerra terrível contra as potestades do mundo, não é? Portanto, os americanos, a ganância do dinheiro, do petróleo, que queria roubar essas riquezas aos angolanos, e não conseguiram, devido a pessoas como este general. E este general começou mal a sua vida, fazendo mal a Deus. Mas Deus, quando lhe apareceu, ele abriu o coração para Deus. Ele viu o poder de Deus, e em vez de dizer: "Pronto, agora já estou servido, já não preciso de Deus para nada", não, ele entendeu: afinal Deus é meu amigo.
Ele se entregou a Jesus e no outro dia ele disse assim, e Deus já me limpou de todo o mal, glória a Deus. Que história bonita. Portanto, você pense no seguinte, se está a ser perseguido, não tenha medo, Deus vai defendê-lo. Se você é um perseguidor, tenha medo, porque Deus também vai atrás de si. Então, volte-se para Deus, andemos todos com Deus, então sim, a nossa vida vai ser maravilhosa. Então, vou contar o caso de uma jovem que ela começou a vir à igreja com muita alegria, porque ela gostava muito daquilo que ouvia acerca da Bíblia, mas que começou a sofrer por perseguição da parte da família. A família é uma tradicional portuguesa que vai à igreja tradicional, que acredita em santos, acredita em Fátima e que, enquanto ela estava neste caminhada na igreja, né, ela foi obrigada a ir com os pais a Fátima porque eles não concordavam com ela estar na nossa igreja e que, portanto, ela tinha que ir à igreja deles porque vivia na casa deles e obrigaram-na a ir. Entretanto, ela, por causa desta pressão, começou-se a afastar de Deus e a verdade é que começaram a surgir problemas de saúde. Ela ia ao médico, os médicos também não sabiam o que é que ela tinha, chegou a desmaiar e nunca se soube bem o que é que ela passava. Quem estava a acompanhá-la era um irmão da igreja que também dizia, olha, isso são coisas do diabo, essas coisas acontecem porque tu decidiste mudar de vida, andar com Deus e Deus abençoa com quem anda, mas o diabo também não fica contente. E o que é que aconteceu? Ela começou a ir à igreja só para pedir oração e que sem fé é impossível agradar a Deus e Deus diz que abençoa aquele que se aproxima dele e que está com ele. Então, derivada à pressão da própria família, ela ficou cheia de problemas e hoje ela está afastada de Deus. Então, temos mais um caso de jovens que se encontram com Jesus, ficam felizes, querem andar com Deus, não querem andar nos caminhos da idolatria, mas a pressão dos pais muitas vezes é mesmo muito grande. Eu tenho a dizer o seguinte, um jovem, se for de menor idade, ele tem que se submeter aos pais, para mais está em casa dos pais. Se o jovem já é de maior idade, portanto, há bocadinho era de menor, agora é de maior idade, ele pode optar pela sua própria vida, seguindo a Deus, pondo Deus em primeiro lugar, porque Jesus foi bem claro, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Mas para isso, esse jovem tem que sair da casa, porque ele não é o dono daquela casa, o pai é que é, ele não tem autoridade naquela casa, e eu conheço muitos casos em que, por um lado, os jovens saem, porque já entenderam que não podem continuar com Jesus num ambiente em que é hostil a Jesus, mas há outros que, porque parece mal, ou porque eu não tenho dinheiro, optam por ficar em casa e vão sofrer. Vão sofrer porque estão numa casa infestada de demónios. Mas eu tenho muita fé e eu vou orar, mas a casa não é tua, tu não podes exercer autoridade naquela casa porque não é tua. Tu, para teres uma vida com Deus como deve ser, Deus te vai arranjar um lugar para tu viveres, um trabalho, seja o que for, e tu vais se ingrar. Portanto, lá está. Mais uma vez estamos a falar daquilo que Jesus falou. Nós temos que sofrer tribulações e perseguições, quer a gente goste, quer não. Quando nós suportamos esse tipo de situações, Deus está connosco. Deus nos ajuda, Deus até nos promove. Se a pessoa se envergonhar de Jesus, amar mais o pai, a mãe, o filho e Jesus, etc., esqueça, porque de facto a sua vida vai ser não boa, mas má. Então, escolha Jesus Cristo. Eu quero agora dar algumas advertências às pessoas que andam no mundo e que têm muitos desastres em relação a Deus, às coisas de Deus, à igreja, e também dar uma palavra àqueles que chegam ao ponto de até perseguir, falar mal, criticar, etc. Em primeiro lugar, quero-vos explicar que nos dias de Nimrod, que é bisneto de Noé, este Nimrod, sendo neto de Noé depois que veio o dilúvio, conseguiu ser líder da sua própria família, que foi crescendo, e
conseguiu criar várias cidades conhecidas dentro da Babilónia, na Assíria, etc. E foi ele mesmo que, com o povo, claro, construiu a célebre torre da Babilónia. Este indivíduo sabia muito bem que era Deus. A família dele foi a única que escapou ao dilúvio e, portanto, sabia muito bem, quem sabe até viu Deus. Mas ele optou por não querer andar com Deus. É engraçado como é que uma pessoa chega a isso. Porquê? Porque ele estava cheio de demónios. O demónio o aliciou e ele aceitou isso. Então, ele começou a criar um movimento, não é? Quase que de vingança a Deus, porque quem é Deus para inundar a terra, e conseguiu incutir no povo que isto de submetermos a Deus é uma escravatura. Não temos nada que nos submeter a Deus. Eu não me vou submeter a Deus, sou o Deus de mim próprio, eu sigo a Deus, se seguir a Deus à minha maneira, isso é escravatura. Não quer nada com Deus, pá, que eu é que sei. Então, a própria Torre de Babel era uma coisa que eles fizeram para, se por acaso Deus se irritasse de novo e inundasse a terra com água, a torre era tão alta que eles iam se rir na cara de Deus porque eles não iam ficar afogados. Que estúpido é que uma pessoa pode ser só porque tem poder, é líder, tem acesso a isto, aquilo, aquilo, tem dinheiro, vai morrer como toda a gente e estar com um ato desse, bem, é ridículo. O que é que sucedeu? Sabemos muito bem que Deus só fez isto. Nem se irritou muito. Chegou lá, pôs toda a gente a falar línguas diferentes, todos começaram a discutir, separaram-se e acabou-se essa cena de estarem unidos em redor de uma torre de Babel. Mas o que eu quero dizer é que esse espírito perdura nos dias de hoje. Há muita gente que anda nesse espírito. Eu não quero submeter a Deus, eu não concordo, eu não estou para ser escravo, eu sou dono de mim próprio, eu tenho isto, tenho aquilo. E depois tem outros deuses, né? O Deus dele próprio, o Deus portanto, da política, o Deus da ciência, mas todos vão morrer e, conforme Deus disse, uns vão para o céu, outros para o inferno. E não importa dizer que acredita ou não, porque existe mesmo. Bem, agora, o que é que acontece? Cada um de nós tem de Deus o direito a ser autónomo durante este tempo da Terra, a decidir por si próprio o caminho que ele quer. Todavia, quando ele morrer, acabou-se a oportunidade. E, entretanto, há pessoas que, pronto, seguem o seu caminho e gostam ou não gostam do caminho dos outros, no mínimo estão calados ou não fazem perseguição, não fazem problemas aos outros, mas há outros que não, são perseguidores. Eu já falei há pouco, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele fazia isso. São pessoas que, eu diria, são os faraós dos dias de hoje. São pessoas que estão em cargos de governância, são pessoas que estão donos de empresas, gerentes, são advogados que defendem corruptos, que são imorais, são juízes que também são corruptos, têm 2 pesos e 2 medidas, em vez de defender os direitos do povo, que é a obrigação deles, está lá na Constituição, fazem favores aos políticos, enfim, toda essa sorte de pessoas. Bem, ele pode ser isso tudo, e um dia, se esse senhor vai prestar contas a Deus, e eu não tenho nada a ver com isso, só lamento e espero que, enfim, que se arrependa, mas a partir do momento que uma pessoa destas começa a mexer na igreja, que é de Deus, no povo que é de Deus, ele está a meter-se com o Deus Todo-Poderoso. E não há ninguém neste planeta que se sabe quando começa a fazer guerra a Deus. Pense na história. Todos os governantes, políticos, ditadores que se metem a fazer guerra à igreja, que é a casa de Deus, acabam sempre mal. E nos dias de hoje, né, você, ao assistir às notícias que passam literalmente por todo o mundo, estamos a ver que estes ditos faraós, que se atrevem a tanta maldade, estão a ser julgados, estão a sofrer aquilo que a Bíblia fala das pragas do Egito. Então o meu conselho é que você pare de fazer guerra a Deus, se for o caso, no mínimo esteja calado,
e de preferência que se volte para Deus. Não tem mal nenhum ser político, ser gerente, ser governante. Não, até é Deus que traz esses talentos. Mas Deus é Deus. E todos nós temos um tempo para viver aqui na Terra e depois vamos morrer. E, portanto, é melhor pensar isso agora enquanto é tempo. Então, volte-se para Deus. Ande com Deus. Seja uma pessoa de Deus, então tudo vai mudar para melhor na sua vida e, se for o caso, na sua empresa, na sua loja, no seu governo. Agora vou-vos falar sobre leis da liberdade religiosa e quero-vos dizer que estamos numa era fantástica quanto a isto, porque há uma consciência muito grande, desde há poucos anos atrás, acerca das liberdades, seja do que for, em relação às pessoas. E há uma grande consciência dos criminosos, os poderosos, os donos disto tudo, que abusavam mulheres, abusavam disto, aquilo, aquilo outro, e portanto hoje é muito mais fácil nós, se formos prejudicados, se formos sujeitos a perseguição, de recorrer ao jurídico, porque quem quer que esteja a violar isto pode sofrer grandes danos. Portanto, é um aviso para quem estiver a fazer o que está mal e é um apoio a quem é justo e que não está para aturar essas coisas e quer seguir a Deus, independentemente de estar nessas confusões de guerras. Diz, por exemplo, a lei da liberdade religiosa que a liberdade da religião e do culto é inviolável e garantida pela Constituição. Ninguém pode ser prejudicado ou perseguido por causa das suas práticas ou convicções religiosas. Veja só, isto é legal. Portanto, quem fizer isso está a cometer um crime. Ninguém pode ser prejudicado e privado de direitos ou isento de qualquer situações. Quer dizer que se um patrão, um diretor de serviço, um governante, seja quem for, dizer, eu ia dar isto, mas tu tens que mudar de igreja, é crime. É muito grave isto. É crime e hoje é muito complicado. Diz, por exemplo, também que a liberdade da religião e do culto compreende várias coisas. Aliás, ter ou não ter a religião. E a religião que ele quiser. Pode até ser a sua própria religião. Diz que a liberdade de religião e de culto implica que cada um de nós tem o direito de exprimir aquilo que ele sente em termos de religião, ou não, de divulgar livremente as suas ideias, ou seja, no nosso caso nós chamamos evangelizar, de divulgar isso através da palavra, através de imagens ou qualquer outro meio. Diz até, a Constituição é bem gravosa nesta matéria, diz o artigo 37, que a liberdade de expressão e informação é tão séria que quem quer que seja que tente impedir este exercício de propagar, no nosso caso, o Evangelho, de evangelizar, está a cometer um crime sujeito ao direito criminal. E já aviso que houve durante anos seguidos, e não foram poucos dos casos, em que a polícia, a GNR, câmaras municipais, enfim, uma data de coisas nos atacavam, mas quando nós recorríamos com base na lei, sempre ganhámos. Então, para dizer o quê? Que você, se por acaso estiver envolvido em perseguir, é melhor você parar porque a gente vai acionar. Se você é uma pessoa que está a ser perseguida, está a saber os seus direitos, pode ir à página da internet saber mais pormenores sobre isto, até como é que pode escrever a exigir os seus direitos, e o ideal seria que você não entre logo a matar,
diz ao seu patrão, ao seu colega, epá, tu paras isso, então eu vou-te pôr um processo de crime e o teu nome fica marcado para sempre como um criminoso. Se você disser, mas eu não sei se tem coragem, eu posso ajudar também. Você pode mandar os seus dados e a sua explicação e nós próprios vamos ajudar, porque isto de perseguição é do passado. Nos dias de hoje temos leis que nos protegem e nós vamos proteger-nos porque nós queremos seguir a Deus à maneira da Bíblia sem haver confusões. Caso também para você é um pai, tem um filho que vai à escola e depois a escola manda piadas e quer exigir que o seu filho vá ao Halloween e a coisas que são satanás e depois você diz que não e fica para lá uma confusão, uma retaliação, isso é para acabar. Porque você vai falar à escola e dizer, esta lei o senhor melhor parar porque senão tem que pôr um processo na escola. Portanto, é um tempo novo, maravilhoso, porque até a lei está do nosso lado e por isso Deus abençoe. Antes do apóstolo orar por todos os pedidos de oração, vamos assistir um clipe sobre consulta pastoral. Talvez você precise de ajuda. Já fez de tudo, mas não consegue resolver o seu problema. Já buscou todos os meios que estavam ao seu alcance, mas nada resultou. Saiba que para Deus nada é impossível. O segredo é você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Mas, por vezes, não sabemos o que colocar em prática. Você pode estar se perguntando nesse momento, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Saiba que a vontade de Deus, independentemente do tamanho do seu problema, Deus é maior. Ele quer que você viva bem. Ele quer que você seja feliz, porque Ele te ama e você é muito importante para Ele. E é através de uma consulta pastoral que um pastor irá te ajudar a entender qual a vontade de Deus para a sua vida, através da palavra de Deus. Vamos então ver este spot. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Agora chegou o momento do apóstolo orar por todos os pedidos de oração. Recebemos vários pedidos de oração através do telefone e site Basta Crer. Pedidos na área da saúde, na área das finanças e também na família. Acredite que Deus está a operar na sua vida, mesmo você não vendo ou sentindo. Por isso, receba com fé esta oração. Muita gente está a sofrer nos dias de hoje. Uns é problemas de saúde, outros é problemas financeiros, materiais, outros não têm emprego, outros é familiares. Então, são tantas as situações que realmente não dá para eu ir caso a caso, além da privacidade, não é? Eu não vou aqui dizer nomes porque temos que tomar conta da privacidade. Mas eu vou orar como eu faço há muito tempo e Deus sempre tem honrado e tenho testemunhos em muitas partes do mundo que as pessoas dizem, eu estava a ver o programa de televisão, eu estava na igreja online, e eu estava com um problema, e eu escrevi, pedi oração, e eu orei, como você disse, e Deus me respondeu. Então, qual é o método? Eu exorto você, se possível, a pôr a mão no ecrã agora, para simbolizar que eu estou a impor as mãos sobre si como homem de Deus, como diz a Bíblia. Então eu vou orar. E, de preferência, baixe a sua cabeça para reverenciar o Senhor e feche os olhos para imaginar aquele Jesus que foi à cruz para o curar, libertar e abençoar. Senhor Jesus, trago-te diante do trono todas as pessoas que neste momento estão em aflição, aqueles que escreveram, mandaram mensagem e até aqueles que estão neste momento a pedir ajuda porque também eles estão em aflição. Declaro desde já a fé na tua palavra, no teu poder, e declaro que os doentes estão a ficar curados porque tu pagaste por todas as enfermidades lá na cruz. Declaro também que todos estão em aflição financeira, estão a vencer a partir deste momento em diante, porque tu és o Deus que supres todas as necessidades. É o caso de empresários, é o caso de pessoas que têm dívidas, é o caso de pessoas que são reformadas, não têm dinheiro que chegue. A partir de hoje, tudo vai mudar em nome de Jesus.
Também te trago as famílias, Senhor, que é uma coisa maravilhosa, que é da tua própria criação, da tua invenção. E declaro paz, amor e prosperidade em nome de Jesus. E ao mesmo tempo eu falo ao diabo e digo, Satanás, dobra o teu joelho em nome de Jesus. Para toda a tua atividade na vida destas pessoas, em nome de Jesus. E desde já eu também quebro todo o poder de bruxarias que estiver envolvida na vida destas pessoas, em nome de Jesus. E para ti, ó Deus, toda a glória, toda a honra, Deus maravilhoso, que sara, que cura e liberta. Amém. E amém. Por fim, quero exortar a todos a andarem com Deus, porque Deus diz que quando uma pessoa anda com Deus, duas coisas básicas acontecem. Primeiro, fica debaixo da proteção do Deus Altíssimo. Os anjos encampam em seu redor e 1000 podem ser prejudicados ou com isto aqui, e você não. Não é porque você é o melhor, mas porque o melhor está consigo. Segunda coisa que acontece a quem anda com Deus é que fica liberto das maldições do diabo e aparecem as bênçãos de Abraão. É que se você der ouvidos a Deus, construindo a sua vida na rocha, fazendo o que Deus diz, vindo à igreja, é verdade, honrando a Deus. Se não tem uma igreja perto de si, veja na internet se há ou não há. Se não houver, nós temos igreja online, temos escola bíblica, temos muitas coisas através destes meios maravilhosos e técnicos que é a internet, etc. E você pode, na mesma, andar com Deus. Quem anda com Deus tem as bênçãos de Abraão e Deus diz que todo lugar onde a planta do teu pé pisar, Deus te dará. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo onde puseres as tuas mãos. Portanto, se você ainda não anda com Deus, abra o seu coração para Jesus hoje mesmo, dê-lhe a sua vida, comece a andar com Deus. Se é o seu caso, diz assim, eu quero andar com Deus, o que é que eu faço? Bem, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual possamos ser salvos, por isso, todo aquele que receber Jesus passa a ser salvo. Então, se é isso que você quer, baixe a sua cabeça e faça esta oração comigo agora mesmo. Diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu e derramou o seu sangue lá na cruz para me salvar. Ó Deus, eu admito que também falhei e te peço que me perdoes. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E pronto, ficamos por aqui hoje, sempre com Jesus, sempre fiel, sem medo de perseguições nem tribulações, porque isso é até sinal positivo que o diabo está zangado consigo e no final quem vai ganhar é você, porque Deus está do seu lado. Chegamos ao fim deste programa. E no próximo programa, o apóstolo continuará a abordar o tema acerca do sofrimento. É da vontade de Deus que soframos perseguição e tribulação, mas nunca podemos esquecer que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo e não são aquelas pessoas que nos perseguem. O apóstolo também vai falar sobre Nimrod, o bisneto de Noé. Se você quer saber mais sobre este tema, não perca o próximo programa. Antes de terminarmos este programa, queremos lembrar que se você não teve oportunidade de fazer seu pedido de oração, poderá acessar o site bastacrer.com, clicar no botão onde diz pedido de oração e deixar o seu pedido. Saiba que todas as informações são confidenciais. E agora sim, chegamos ao final deste programa. Mas não se esqueça, todas as quintas-feiras temos um programa novo no canal do YouTube do Apóstolo. E esse mesmo programa passa nos vários canais de transmissão aos sábados. Para mais informações, visite o site do Basta Crer. Até o próximo programa. Tchau, tchau.